Viver de dividendos pode parecer impossível para muita gente, só que na realidade não é. Muita gente acha que precisa ser rico para começar, que precisa de muito estudo, mas a realidade é totalmente diferente. E no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como realmente é possível conseguir viver de renda e mostrar como que eu estou construindo isso, porque é isso que eu quero para o meu futuro. Eu vou te mostrar como qualquer pessoa consegue construir uma renda que cai na sua conta todos os meses, igual eu já recebo. Eu recebo dinheiro todos os meses sem precisar trabalhar. E o melhor de tudo é que são resultados instantâneos. Você não precisa esperar 1 ano, 5 anos, 10 anos para começar a ganhar dinheiro. Você já começa a ganhar dinheiro no primeiro segundo. Quando você investe, já acontecem as oscilações de mercado. E para você receber dividendos é mensalmente. Você pode receber dividendos todos os meses. Não é fórmula mágica, não é dinheiro fácil, é só o caminho real que eu mesmo estou seguindo e que você também pode seguir. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre, tenho 22 anos. Atualmente eu já moro sozinho e conquistei tudo que eu tenho sem depender de ninguém. E aqui nesse canal eu te mostro como que os investimentos transformaram a minha vida e também podem transformar a sua. E sem muita enrolação, bora direto ao ponto como de costume. E antes de qualquer coisa, deixa eu te falar uma verdade que quase ninguém conta. Viver de dividendos não é do dia pra noite, mas também não é impossível como muita gente quer que você ache. Muita gente quer que você ache que é difícil, que é impossível, quer que você acha que precisa de muito dinheiro. Eu pensava assim também, eu pensava que precisava ser rico, precisava ter muito dinheiro para começar a investir. Só que o segredo você só descobre quando você começa a investir, você descobre que não precisa de muito dinheiro. E a realidade é totalmente diferente, você descobre que começar com pouco é muito mais importante do que começar com muito. E querendo ou não, você tá no começo, você vai fazer cagada, você vai errar, por isso que é importante começar com pouco. Mesmo que você comece com R$10 por mês, R$20 por mês, esse é o primeiro passo que você tem que tomar, que é o de começar. Lá atrás eu comecei investindo menos de R$50 por mês e hoje eu já recebo mais de R$170. Então pensa comigo, quando eu comecei a investir há mais ou menos 3 anos atrás, eu investia R$50 por mês. E hoje eu já recebo mais de 170. Então pela lógica eu já tô no ganho, porque antigamente eu só conseguia investir R$50, era todo o dinheiro que eu tinha. Tinha meses que eu não conseguia investir, tinha meses que eu investia menos, tinha meses, lógico, que eu também investia um pouco mais. Só que hoje eu já recebo R$170, que é mais de 3 vezes o valor que eu comecei investindo. Então é loucura pensar isso, é loucura pensar nessa evolução. E isso só acontece quando você dá esse primeiro passo, quando você dá essa iniciativa de começar a investir. E esses R$170 já consegue pagar minha conta de água, de luz e falta bem pouquinho para já pagar a conta de internet. Porque querendo ou não eu moro sozinho, então eu gasto pouca água, pouca energia e já dá pra, pagar esses custos. Que se eu não recebesse de dividendos para poder pagar essas contas de água e de luz, eu teria que estar trabalhando para pagar essas contas de qualquer forma. E pensa, esse dinheiro está entrando na minha conta sem eu precisar fazer nada. Então eu já consigo pagar a conta de água e de luz sem precisar trabalhar. Muito melhor do que eu ter que ir pro trabalho, ter que trabalhar, ter que usar o meu tempo para poder pagar essas contas. Agora eu posso usar esse tempo que eu usava para poder pagar essas contas, ao invés de estar trabalhando, poder estar curtindo. Posso estar separando o final de semana para dar um rolê, um final de semana para poder pedir um lanche, uma pizza. Só que para quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu não faço isso, eu pego todo esse dinheiro e reinvisto. E se eu cheguei até esse patamar de receber R$170 por mês, é só questão de tempo para eu estar recebendo R$500 por mês, R$1.000 por mês, R$5.000 por mês. É só questão de paciência, eu vou ter que estar investindo todos os meses, sempre buscando aumentar meu aporte para poder acelerar. E a pergunta que fica é, você vai começar a investir ou vai deixar para depois? Porque de qualquer forma, se você começar a investir ou não, o tempo vai passar. E você pode ter tomado essa decisão de começar a investir, para daqui a 10, 20 anos você tá recebendo todo o seu custo de vida em forma de dividendos. Você não vai estar precisando trabalhar para bancar a sua vida. Então você vai poder estar focando a sua vida no que realmente importa, que é poder desfrutar, poder curtir momentos que você não curte porque precisa trabalhar. Esse é o bom dos investimentos, é poder proporcionar essa liberdade, esse tempo livre de você poder estar fazendo o que quiser. E para quem caiu nesse vídeo de paraquedas e não tem ideia do que é dividendos, dividendo é basicamente o lucro que a empresa tem e ela distribui para os sócios. Você que investe em alguma empresa, você que tem cotas de empresas, você é um sócio, você está comprando um pedacinho dessa empresa. Aí na prática você compra uma ação, essa empresa lucra e ela distribui o lucro dela para você, porque você é sócio e você tem uma ação dessa empresa. Você vai receber referente a essa porcentagem que você tem.
As ações normalmente pagam trimestralmente, de 3 em 3 meses. Já os fundos imobiliários é muito interessante porque eles pagam de 1 em 1 mês. Então, tipo, todo mês vai ter dinheiro caindo na sua conta. É como se você fosse dono de uma casa e tem uma pessoa morando lá. Essa pessoa tá te pagando aluguel todos os meses. Se ela não pagar, você tira ela e coloca outra pessoa que vai pagar certinho. Os fundos imobiliários é praticamente a mesma coisa, só muda que, no caso, você não vai ter que ficar fazendo essa gestão. Já tem o gestor do fundo imobiliário, ele tá cuidando de toda a operação com a equipe dele. A única coisa que você faz é alocar o seu dinheiro e receber os lucros. Fora que a rentabilidade dos fundos imobiliários é muito maior do que você ter uma casa e alugar. Vamos supor que uma casa de 350 mil reais, que é uma casa comum, pelo menos aqui onde eu moro, em Brasília, uma casa normal custa mais ou menos 350 mil reais. E o aluguel dessa casa custa algo em torno de 1.200 a 1.600. Então, tipo, o dono da casa já não vai receber 1% ao mês, é muito menos, algo em torno de 0,6, por aí. E se você investir esses 350 reais em um fundo imobiliário que paga 1% ao mês de dividendos, você vai ter, tipo, 3.500 reais todo mês garantido e o melhor, sem imposto de renda. O dono da casa tem que pagar imposto toda hora. Se acontece algum problema na casa, o dono da casa às vezes fica com prejuízo, se o inquilino não paga certinho. São várias coisas que interferem bastante. Lógico, comprar casa, alugar, construir, essas coisas dão dinheiro. Só que no meu ver, investir em ações, fundos imobiliários conseguem proporcionar uma diversificação maior, que assim você fica mais seguro de poder, tipo, ter seu dinheiro lá circulando, do que ter só uma casa. Vai que acontece um problema nessa casa. Então você pode ter vários fundos imobiliários de vários segmentos diferentes, tipo fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário de laje, fundo imobiliário de papéis, que são fundos imobiliários de dívidas mais ou menos. Tá, mas quanto eu preciso realmente para poder viver de renda? Vamos supor que você queira pagar só a sua conta de água e de luz. Vamos supor que somando as duas dá 200 reais por mês. Que para pagar essas duas contas você precisaria ter algo em torno de 15 mil a 25 mil reais. Que aí pegando uma rentabilidade média de 1% ao mês, você precisaria exatamente de 20 mil reais para conseguir esses 200 reais por mês sem precisar trabalhar. E tipo, se você se esforçar, se você investir todos os meses, nem que seja 100 reais, 200 reais, 500 reais por mês, em pouco tempo você já vai estar com esses 20 mil reais. Tipo, eu comecei investindo menos de 50 reais por mês e hoje eu já tenho mais de 34 mil reais investidos. E é loucura pensar isso, porque tipo, eu comecei com 50 reais por mês e hoje eu já recebo mais de 3 vezes isso. Agora eu vou estar te mostrando aqui na tela do computador quanto que você precisaria para estar recebendo aproximadamente 1.000 reais por mês. E o primeiro passo é simples, é vir aqui no simulador de juros compostos. Vamos colocar aqui que a gente consegue investir 500 reais por mês, a uma taxa de juros de 14% ao ano, e vamos colocar aqui o período de 5 anos. No período de 5 anos, a gente teria um total de 42 mil reais investidos. Então, tipo, já deu pra ver que já dobra o valor que a gente precisava para pagar a conta de água e de luz. E você estaria recebendo por mês um total de 452 reais, sem precisar trabalhar, isso que é louco. Mas a gente ainda não chegou na nossa meta de 1.000 reais por mês. Então vamos colocar aqui 7 anos. 7 anos daria 68 mil, ainda não é o suficiente. Vamos colocar 10 mil. Não, 10 mil passou, vamos colocar 9 anos, você teria um total de 102 mil reais. E 102 mil reais investidos já estaria te rendendo aproximadamente 1.108 reais por mês, sem você precisar fazer nada. Então pense aí na sua vida, esses 1.108 reais, sem precisar trabalhar, o que conseguiria pagar aí na sua casa? Com certeza a conta de água, de luz, a internet e até tipo compras mensais de mercado e tudo mais. Então é loucura imaginar que os investimentos têm esse poder de fazer você não precisar trabalhar para poder pagar essas contas. E nesse mesmo período de 9 anos, vamos supor que você consiga aumentar o aporte para 1.000 reais por mês. Você faz um corte de gasto, tenta economizar, tenta fazer um dinheiro extra. Nesse mesmo período de 9 anos, ao invés de você ter 102 mil reais, você vai ter um total de 205 mil reais, que é o dobro, pelo mesmo período. Esse dinheiro já te daria 2.216 reais por mês, sem precisar trabalhar. Tem pessoa que ganha um salário mínimo, que é 1.500 reais, você estaria ganhando 2.216 reais, sem precisar trabalhar. Tem pessoa que gasta 7 dias da semana pegando ônibus lotado, metrô lotado, tem que dedicar o tempo dela para trabalhar. Ela acorda, come, vai trabalhar. Ela chega em casa, só dá tempo de lavar uma roupa, de comer uma comida e dormir para já acordar no outro dia e trabalhar. Além de não ter dinheiro para curtir, também não tem tempo para curtir. E o bom dos investimentos é isso, que você consegue ter tempo e ter dinheiro. E o mais interessante é que se você continuar investindo pelo período de 20 anos, não é mais 9 anos, é pelo período de 20 anos, você já vai ter 1 milhão de reais, tipo mais de 1 milhão de reais, 1.160.000 reais.
É loucura pensar isso. Fora que você ainda estaria recebendo... Deixa eu até descer aqui pra ver. Você já estaria recebendo mais de 12 mil reais por mês. 12 mil reais por mês sem precisar trabalhar. Tipo, e é loucura pensar que investindo R$ 1.000 por mês pelo período de 20 anos, você vai ficar milionário. Pensa aí na sua família. Quem que você conhece que tem, 60 anos de idade e é milionário? Ou 90 anos de idade e é milionário? Qualquer idade. Pensa aí, quem você conhece que está ao seu redor que é milionário? Eu acredito que você não conheça ninguém, ou se conhece no máximo 1 ou 2 pessoas. Então vamos supor que você começa a investir com 20 anos. Investindo mais esses 20 anos, tipo, 20 anos foi você sem saber o que era investimento. Com 20 anos você descobriu e começou a investir. Você ficou mais 20 anos investidos. Com 40 anos você seria milionário. Tipo, é loucura pensar que os investimentos têm esse poder de transformar qualquer pessoa em milionário. Investindo R$ 1.000 por mês, com R$ 500 por mês, você teria R$500 mil, que também é um valor excelente. E para estar investindo só R$ 500 por mês, tá muito bom. Fora que do seu bolso teria saído um total de R$ 120 mil. E o total que você teria recebido em rentabilidade teria sido de R$ 460 mil. Praticamente 4 vezes mais do que saiu do seu bolso. Agora anota aí esse passo a passo, porque é literalmente o que eu faço todos os meses. Inclusive eu tenho uma série que se chama Do Zero ao Investidor, onde eu trago, meus aportes, minha carteira, eu dou várias explicações como eu tô construindo minha aposentadoria. Então eu vou estar te falando desses passos simples, que é só você, seguir esses passos e começar hoje. O primeiro passo é abrir conta numa corretora. É tudo online, de graça, você só vai precisar dela para investir na bolsa. Eu uso a corretora Rico porque lá não cobra taxa de corretagem. Então eu posso estar investindo lá sem me preocupar. Inclusive fica até a recomendação, não tenho parceria com a Rico, não tenho parceria com ninguém, mas eu tô recomendando porque é a que eu uso. O passo 2 é escolher ativos que pagam ótimos dividendos. Por exemplo, fundos imobiliários que pagam todos os meses ou ações de empresas sólidas que geram renda a cada trimestre. Você vai estar recebendo dividendos de 3 em 3 meses. E isso é muito importante para quem está começando, porque querendo ou não, quando você vê os dividendos caindo lá na sua conta todos os meses ou de 3 em 3 meses, você vai ficar mais motivado, você vai ter um incentivo a continuar investindo. Porque realmente os dividendos fazem uma diferença enorme para quem está começando. Inclusive isso me ajudou demais, porque eu vi o dividendo cair ali R$2, eita, vou investir mais que no mês que vem eu já vou receber 5, vou investir mais que no mês que vem eu já vou receber 7. E hoje eu já estou recebendo mais de R$170 por mês. O terceiro passo é começar com o que você tem. Se você tem R$20, começa com isso. Se você tem R$100, começa com isso. Se você tem R$500 por mês para poder estar investindo, começa com esse valor. Só começa, eu tô te falando, só começa que você não vai se arrepender. O quarto passo não tem muito segredo, reinveste tudo. Quando você receber o dividendo vai cair lá na sua corretora. Você tem a opção de sacar e pegar para você, ou você deixa lá e compra mais ações, compra mais fundos imobiliários, porque você vai estar reinvestindo esse dinheiro que, querendo ou não, é assim que você começa a construir sua bola de neve. Se você pegar todos esses dividendos e gastar, a única coisa que vai estar contando é o seu aporte, aí os juros compostos não faz efeito. Você precisa reinvestir para os juros compostos fazer efeito e aumentar o seu patrimônio, aumentar o seu dividendo no futuro. O quinto e último passo é o mais importante, que é não desistir. Você precisa manter a constância, sempre ficar investindo. Como eu mostrei aqui na calculadora, você precisa investir por bastante tempo, coisa de 5 a 20 anos, até mais, dependendo do seu aporte, até menos. Lógico, para chegar no seu objetivo. Aqui eu dei vários exemplos de R$500 por mês, R$1.000 por mês, para você chegar no 1 milhão, para você chegar no meio milhão. Então tudo depende do seu objetivo. E se você não tem ideia por onde começar, eu vou estar deixando um link aqui na descrição de um curso muito top que se chama Do Zero ao Investidor. Esse curso eu criei exatamente para quem ainda não tem ideia de como começar. Lá eu te explico o que são investimentos, o que são ações, fundos imobiliários, ETFs. Eu te mostro todos os principais ativos que existem, até criptomoedas, tipo Bitcoin. Eu te mostro como que você pode começar a investir, como que você pode escolher um ativo para poder estar investindo, uma empresa, como começar a receber dividendos. Eu te mostro até quais aplicativos você pode estar usando. Então não tem muito segredo. Esse curso eu criei só para quem quer aprender com mais facilidade. Custa só R$ 24,99, menos de uma pizza. E se você não aprender a investir através dele, você pode pedir o seu reembolso, o reembolso dos R$ 24,99. Fora que esse curso você consegue finalizar em um dia ou no máximo 5 dias. Lógico, tudo depende do seu esforço, do seu desempenho, do seu tempo livre para poder estar estudando. Mas é muito simples, não tem muito segredo. Inclusive, lá eu ensino uma coisa muito louca, que é os dividendos. Eu explico certinho o que são esses dividendos, que para quem está começando é muito importante. Inclusive, sabe uma coisa que virou a chave na minha cabeça? Foi o meu primeiro dividendo. Quando eu recebi o meu primeiro dividendo, quando eu vi lá na conta, eu pensei, caraca, eu recebi dinheiro sem precisar trabalhar.
Tipo, lógico, eu estava trabalhando para gerar o dinheiro e investir. Só que esse dinheiro caiu através do meu dinheiro que está trabalhando. Então é muito louco pensar isso. Os dividendos realmente incentivam você a investir mais quando está no comecinho. Porque você recebe R$2, depois recebe 5, depois recebe 10, depois já está em R$50 por mês. E isso vai incentivando, vai mostrando realmente o resultado, que todo mundo que está investindo quer ver o resultado. E naquele momento eu percebi, caraca, se eu realmente conseguir ganhar esses R$2, R$3 aqui por mês sem precisar trabalhar, eu consigo fazer isso aumentar, consigo ganhar 10, consigo ganhar 20 e assim foi indo. É por isso que eu já estou investindo há mais de 3 anos, com consistência, com foco no longo prazo. Todo mês eu tenho meus dividendos caindo na conta. E fica o conselho, não espere ter muito dinheiro para poder começar, começa logo, começa com R$10, R$20. Se você não tem um centavo, comece estudando, porque quando você começar a entender, você vai correr atrás de fazer dinheiro para poder investir. Porque o segredo está quando você entende os investimentos, quando você entende, você vê o potencial disso, você vê o potencial a longo prazo. E para você não ter desculpa, vê esse vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela, que é como eu comecei investindo menos de R$50 por mês, lá na época que eu fazia entrega de bicicleta, depois eu evoluí para moto, virei motoboy e fui investindo, todos os meses investindo, e hoje eu tenho um patrimônio de mais de R$34 mil, já recebo mais de R$170 de dividendos por mês sem precisar trabalhar. E nesse vídeo eu te explico tudo certinho, então clica aí que eu tenho certeza que é o pontapé inicial que você precisa para começar a investir. Valeu por ter ficado até aqui, o vídeo foi esse, tamo junto, é nóis.